Paulo. Portanto, tudo aquilo que eu tenho hoje, de alguma maneira, vem daquilo que São Paulo produziu de mais importante, que muitas vezes é sufocado por os problemas estruturais da cidade de São Paulo, e resultado também das contradições, também dos problemas que São Paulo tem. São Paulo tem muitos problemas, né? Você falou da questão racial, da desigualdade, do autoritarismo, são problemas que o Brasil tem e que São Paulo encontram um jeito todo especial. Então, de alguma maneira, eu sou o resultado dessas contradições de São Paulo e sou o resultado também da capacidade de superação do povo paulistano. Muito bem. Bel, educadora social, vinda da Zona Leste, né? Opa, meu microfone. Peraí. Alô? Conta a sua história pra gente, Bel. Zona Leste somos nós, porque eu também sou de lá. Zona Leste somos nós. Eu quero agradecer também. É uma delícia quando você está no palco com as pessoas que você sempre viu sendo plateia. É tão gostoso, a gente fica se achando e se encontrando. Então, eu quero agradecer muito. Aqui tem uma turma das bibliotecas comunitárias, que é um jeito de eu estar na cidade de São Paulo. Eu sou andreense, fiz boa parte dos meus estudos em Santo André, porque meus pais vieram da Bahia, eu sou filha de baianos, minhas irmãs mais velhas são baianas, e a nossa relação com a cidade de São Paulo nem sempre foi fácil. Uma relação de imigrantes que lutaram para encontrar um lugar nessa cidade. Primeiro encontrar um lugar, né, tendo que atravessar. Eu moro hoje aqui no centro, e foi aqui no centro que minha mãe ficava como doméstica, cuidando dos filhos dos outros, enquanto nós estávamos sozinhas em casa na Zona Leste, algumas vezes cuidada pelas avós. Então é muito interessante hoje morar nesse lugar onde minha mãe só limpou a casa dos outros, né? E hoje ela vem para cá. Opa, peraí, Falhou? gente, acho que o nosso microfone tá... Peraí. Ó, voltou. E hoje ela vem para cá para visitar a filha. Então a relação que eu tenho com a cidade de São Paulo é aquela de falar: é tudo nosso, gente. Essa cidade é de todo mundo. Hoje eu vivo a maior parte do meu tempo em Parelheiros, que está a 50 quilômetros daqui, e com um propósito que é derrubar os muros dessa cidade e transformá-los em pontes, em que a gente possa passar não só de carro, de bicicleta, a pé. Então, ter aqui hoje uma turma das bibliotecas comunitárias, gente que saiu até às 9h30 da manhã para estar aqui nos ouvindo, é um jeito de derrubar muros e fazer ponte. Então, a minha relação com a cidade de São Paulo é fazer as pessoas se encontrarem, frequentar todos os espaços que existem aqui. A gente vai falar sobre já as bibliotecas já, porque é um projeto muito bacana, que inclusive foi tema de um comentário que eu fiz na CBN, né, quando eu estava lá às quintas-feiras. É muito emocionante essa história das bibliotecas, né? E eu vou passar antes para minha amiga Valéria Almeida, querida, que é uma santista, mas que tem uma relação de vai e vem com São Paulo já há um bom tempo e fincou o pé aqui há 2 anos, né, Val? Conta pra gente. É isso. Boa tarde. Eu estou bem feliz de estar aqui. Eu nasci e cresci em Santos, com uma família nordestina que veio de Sergipe, que veio de Alagoas, se fincou, estabeleceu raiz em Santos. Nasci, cresci, estudei lá numa periferia de Santos. E aí vim para São Paulo porque eu achava que São Paulo era um mundo a ser desbravado. E dentro da minha limitação, daquele espaço em que eu vivia, na periferia, minha mãe morreu, eu tinha 10 anos, e as pessoas diziam que eu seria uma boa... Aquele momento que é para dar suspense. E aí diziam que eu seria uma boa mulher de malandro. Naquele lugar que eu cresci, onde não existiam muitas pontes e existiam muitas cercas, era o óbvio, assim, era... E aí ali eu decidi que eu escreveria a minha primeira história, aquela pessoa bem adolescente, a revolta da adolescência, foi para dizer que eu faria tudo o contrário. E aí São Paulo era para mim aquele mundão onde eu tinha as referências. Então eu me formei em Santos, e aí sem nenhuma noção da realidade, saí mandando currículo para todo mundo. Aí depois eu entendi que as pessoas tinham que mandar portfólio, que elas tinham que ter não sei o quê. Eu não sabia de nada disso, eu mandei um monte de currículo no meio, entre Natal e Ano Novo, dizendo que eu queria trabalhar. E aí alguém me disse: olha, você
eu tenho uma amiga que precisa de uma estagiária. Aí eu falei, mas eu acabei minha faculdade agora e não consigo ser estagiária. Ele falou, não, eu preciso de uma assistente. E aí eu vim para São Paulo trabalhar como fotógrafa na revista Carta Capital em 2007. De lá para cá, eu fiquei subindo e descendo a serra durante 10 anos. E aí, há quase 2 anos, eu me mudei para cá, porque aí eu continuei estudando aqui, fiz pós-graduação em gestão de negócios audiovisuais, resolvi montar uma produtora de audiovisual com meu marido aqui. E aqui, São Paulo me fortaleceu muito com relação a ser negra, porque eu cresci numa família negra que me ensinou que eu era negra. Mas dentro de uma cidade em que eu não podia muito ser eu. Então, eu gostava do meu cabelo crespo, mas eu deixava o cabelo crespo e eu era muito ridicularizada. E eu não tinha muita estrutura e nem muita referência para dizer que eu conseguiria. Aí eu vim para cá, e aí o primeiro evento que eu fui em São Paulo era a Feira Preta Cultural, e aí tinha a Paula Lima, que hoje é minha amiga, cantando, uma mulherada com cabelo enorme, com umas flores enormes. E aí eu disse, esse é meu mundo, daqui eu não saio mais. E aí não saí, e hoje eu sou o que sou, porque São Paulo contribuiu muito para isso. Sou bastante grata. Que legal, Val. Eu vou passar para a Negra Ali, palmas para a Val. Já pegando um trecho aqui da sua música, que diz, da Brasilândia para o Brasil inteiro, hoje eu sirvo de modelo, é preciso respeitar minha pele e minha cor. Minha dor é de cativeiro e a sua é dor de cotovelo. Muito bom. Maravilhoso. Essa, para quem não sabe, é um trecho da música Raízes, do meu álbum Raízes, que eu lancei em novembro, né, no Dia da Consciência Negra. Minha relação com São Paulo é junto à periferia, né? Junto à música, à cultura do rap, do hip hop. Eu sou da Zona Norte. Eu achei tão bonitinha essa. Zona Leste somos nós. Ai, gente, que elegância. Eu já falo, aqui é a Zona Norte é nós, pode acreditar. É nós, Brasilândia. Tamo junto. Mas, ai, que fofa. E aí é isso, tipo, eu lembro de ter uma sensação em relação à cidade de São Paulo, porque eu digo assim, porque apesar de ser de São Paulo, paulistana, eu nasci na Brasilândia, Zona Norte, era um bairro violento, né, quando eu era criança, um dos bairros mais violentos de São Paulo. E a periferia sempre foi um mundo diferente, um mundo longe. Eu lembro que para vir para São Paulo, para fazer alguma coisa, era 45 minutos no mínimo. Olha, né, o ato falho. Você fala para vir para São Paulo. Isso. E a Brasilândia está em São Paulo. É São Paulo, mas para mim era um outro mundo. A gente falava até mais arrastado, né? Nosso sotaque com R. Às vezes eu ouço uns raps meus antigamente, era totalmente entendeu? Então, a gente era bem abandonado. A periferia é abandonada. Às vezes você vê a cidade de São Paulo, a parte do centro, como se fosse um outro mundo, um outro lugar, onde você viaja para chegar até lá, né? Porque essa é a minha realidade, pegar um ônibus e demorar 1 hora, 45 minutos no mínimo, para chegar, para poder estudar, para poder fazer as coisas. Então, a minha relação é com a periferia, onde eu criei a minha raiz, e aonde a minha mãe mora até hoje, onde eu faço questão de voltar sempre, onde eu faço questão de exaltar. A minha próxima música que eu vou lançar agora, dia 18 de outubro, se chama Brasilândia, e um lugar onde eu tenho muito orgulho de dizer que eu nasci, cresci, né, e desviei de várias, né, eu contrariei as estatísticas, né, porque vivendo num lugar como, né, um dos bairros mais violentos de São Paulo, você pode tem diversas armadilhas onde você pode cair em diversas armadilhas dessas e ter o seu futuro ali traçado de várias maneiras. Então, graças a Deus, o rap, né, me salvou e hoje eu estou aqui, né, uma cantora, me sinto muito bem sucedida, são 20 anos de carreira, 40 anos, então sou muito feliz pela cidade de São Paulo, uma cidade que não para, não dorme, eu também não, mas não é porque eu não quero, é porque eu não consigo mesmo. E eu gosto muito desse lugar, um lugar que eu acho que tem uma mistura de povos, que tem oportunidades de trabalho, né? Apesar de termos muitas periferias que estão ali abandonadas, que precisam de mais estruturas e tal, mas é um lugar que ainda é gostoso viver, ainda no Brasil, é uma das melhores escolhas
para poder trabalhar e ter oportunidade e tal. Oi, Negra, eu vou aproveitar a sua deixa de falar dessa distância e pegando a ideia da Bel também de falar da questão de pontes. E eu queria jogar para todos, começando pelo Silvio. Não sei se houve um estranhamento, se tem um estranhamento, se você se vê cruzando uma ponte do que era da infância para o que você se tornou e como você se sente ao cruzar essa ponte, porque já ouvi de muitos, eu estou lembrando até um trecho do livro da Michelle Obama que eu estou narrando e que ela fala dessa questão de você não ser mais daquele lugar que você saiu, também não pertencer totalmente ao lugar que você conquistou, e que isso às vezes dá uma sensação de quem sou eu nesse jogo. Tipo, Negra ali não é mais da Brasilândia, a Brasilândia está lá, é sua raiz, mas você não está mais fisicamente vivendo com essas pessoas, sua mãe está lá, né? Exato. Mas ela... Onde você mora agora, Negra? Eu moro na Granja Viana. Ela no está na mato. Granja Viana, que é um lugar de elite, no mato, mas é um elite. Como é que a gente fica com esses dois pés? Um pé na raiz, um pé em algo que muitas vezes é almejado, e que você se vê ali, acorda e fala, quem sou eu? Maju, eu acho que essa situação é uma situação que eu acho que é comum em cada um de nós que está aqui, né? Na verdade, em primeiro lugar, eu acredito muito na política. E por que? Porque a política é justamente a tentativa de você vencer as determinações da natureza. O que eu chamo de determinação da natureza é você conseguir planejar o seu próprio destino, poder criar possibilidades diferentes para além daquelas que são determinações naturais. Eu estou falando isso justamente para a gente poder entender que a gente faz política justamente para não deixar que as pessoas fiquem absolutamente à mercê de circunstâncias aleatórias. E eu vou te dizer com muita clareza, a minha trajetória, ela é uma trajetória que eu poderia ficar narrando aqui, puxa vida, como eu sou um sujeito especial, como eu sou um sujeito que venceu. Eu me esforcei, sem dúvida, mas só que eu sou uma coisa absolutamente aleatória, eu sou um acaso. Fora da curva. Eu sou um acaso, e não eu, pessoalmente, mas as minhas condições de vida. Eu sou um sujeito que eu tive uma família estruturada, eu sou um sujeito que eu tive algumas condições muito diferentes da maioria dos meus irmãos, que estavam do meu lado, inclusive, que sucumbiram, pessoas muito melhores do que eu até, de vida individual, e que não conseguiram chegar onde eu cheguei. Então, veja, a primeira coisa que a gente tem que quebrar é esse discurso da meritocracia, no sentido de achar que o fato da gente estar aqui hoje é simplesmente por conta de esforço pessoal. Tem esforço pessoal, mas tem circunstâncias que a gente não controla, que são absolutamente aleatórias. Fazer política é justamente você permitir, você não deixar com que as pessoas vivam a partir de coisas que são aleatórias. Então, ou seja, num mundo como esse, um mundo feito a partir de desigualdade, obviamente, quando você chega em certos lugares, isso causa uma série de estranhezas. Isso causa uma série de desconfortos. Eu já contei várias vezes essa ocasião, eu dou aula em duas das melhores universidades de São Paulo e do Brasil. Muitas vezes eu parado assim, no elevador, assim, com mala, com terno, esperando, né, para a sala de aula, alguém bate assim, no meu ombro e fala assim, você pode, por favor, levar o projetor para mim? Né? Eu não tenho problema em levar projetor, não é essa a questão. A questão é que eu sou professor. E há uma dificuldade muito grande em entender o que alguém com as minhas características faz num lugar como aquele. Então, obviamente, que é um lugar de estranheza. É um lugar em que você está sozinho de alguma maneira. Isso acontece certamente, como eu falei, com você, com todo mundo que está aqui sentado nesse momento. Então, é a sensação de você estar cruzando pontes, você está atravessando, só que uma coisa é importante dizer, essas pontes que nos permitiram chegar onde nós chegamos, não foram construídas apenas com o nosso esforço. Nós estamos nas costas de pessoas que sofreram, pessoas que lutaram, pessoas que muito antes de nós estavam falando coisas que nós falamos de uma outra maneira. Você me lembrou aqui uma fala da Nilza Iraci, que é comunicadora social, que ela diz que nossos passos vêm de longe. Vem de longe. É longa caminhada, no caso ela fala de mulheres negras, né, que fizeram de sua vida
exemplo de luta e resistência, Sem né? dúvida. Aquela mulher negra que às vezes é avó doméstica, como eu tive, que já almejava, não, minha neta não vai ser doméstica como eu fui, entendeu? Ela é isso, é também Angela Davis com suas Perfeito. e outras Mas, mulheres. Ju, enfim. é por isso que eu digo o seguinte, a gente está vendo muito difícil no Brasil, no mundo, e eu acho que o que a gente pode dar de mais bonito para esse mundo é justamente a gente pensar que talvez a gente não consiga viver no mundo que a gente almeja. Então a gente tem que pensar no seguinte, o que a gente pode fazer para que as pessoas que virão depois de nós vivam num mundo muito melhor do que a gente vive. Esse que é o sentido da nossa luta, da nossa existência. Isso nos une dentro de uma luta, isso nos une a uma luta coletiva, uma luta pela transformação do futuro, e não apenas para mudar as condições do presente. Eu digo isso porque nós todos aqui, nós não seríamos o que somos se pessoas que vieram acorrentadas dentro de um navio não pensassem que o futuro, não para eles, mas o futuro para nós pudesse ser melhor. Então, acho que esse é o grande movimento que a gente tem que fazer quando pensa nessas pontes. Nós temos que pensar em construir pontes que talvez nós, não possamos atravessar, mas que outras pessoas que virão depois de nós possam atravessar essas pontes. Acho que nesse sentido a gente fala muito do trabalho da Bel, né, que é educadora social, e para quem não sabe, um dos trabalhos que eu acho muito maravilhosos e quero que a Bel descreva aqui, eu vou citar alguns trechos, que é a ocupação que rola num cemitério aqui da zona sul da capital paulista, que é um lugar que é tido como um lugar de morte, mas onde as pessoas hoje celebram a vida, levando literatura, né? Eu achei lindo que a Bel um dia conversou comigo, e ela falou assim, ocupar cemitério com literatura, preencher a casa de um coveiro com livros, é dizer que a literatura, a palavra, cabe em qualquer lugar, é fazer um exercício de teimosia. Eu queria, Bel, que você contasse sobre esse projeto e sobre os frutos que ele vem dando. Já são 10 anos de projeto ou mais? São 11 anos que nós estamos em Parelheiros, que foi considerada, em 2008, um dos piores lugares para se viver em São Paulo. Tinham outros piores, né? Fizeram um ranking dos direitos humanos, né? O Índice de Desenvolvimento Humano da cidade de São Paulo, e Parelheiros era a 31ª subprefeitura. E a gente sabe, nenhum lugar é o pior lugar. Ele é pior no olhar de quem? Né? Hoje a gente fala tanto da necessidade de construir pontes, solidariedade, ninguém solta a mão de ninguém. Nas periferias, se nós não tivéssemos feito isso, nós não estaríamos aqui nesse palco. A gente fez isso a vida inteira, né? As nossas famílias, quem migrou foi recebido por outros que migraram antes, esse cuidar do filho de um, levar para a escola, né? Tantos cuidados. E em Parelheiros a gente foi exatamente para ajudar a dizer que ali não era um pior lugar, que ali era um lugar abandonado pelo Estado, muitas vezes, e também pela nossa cidade, né? Nós estamos aqui na região da Paulista, de cada 5 copos de água que a gente bebe aqui, 3 vêm de Parelheiros. E às vezes a gente não se importa com o que acontece lá. E lá faz parte da nossa sobrevivência aqui no centro. E quando nós fomos para lá, nossa ideia não foi montar uma biblioteca no cemitério, mas foi um desejo dos jovens que estavam lá de reabrir a biblioteca da escola que estava fechada. Que começou funcionando numa UBS. A biblioteca começou numa UBS, numa ação que chamava Pílulas de Leitura, porque a gente queria que, junto com as receitas, a literatura fosse recomendada. Aí chegou um dentista para ocupar o espaço da unidade de saúde e foi para a biblioteca. E aí falaram, olha, a gente precisa sair dessa para uma melhor. Fomos para o cemitério. Dessa para uma melhor, literalmente, Dessa para uma melhor. gente. E aí é um desafio você levar jovens que estão na mira da morte, né? Jovens que são assassinados, são as principais vítimas de morte nesse país, e ir para um cemitério e falar de literatura e de poesia. Nós temos feito isso teimosamente há 10 anos, levando a literatura para as ruas, vindo frequentar o centro. Então, a gente tem que fazer essa ponte, né? Que às vezes a gente acha que é só levar o que tem aqui no centro para lá. Mas é trazer a ponte, é também fazer idas e voltas, trazendo esses meninos e meninas para o centro, indo ocupar os eventos literários. A gente conseguiu com que tivesse mais melanina na Flip, que é uma das festas literárias mais importantes do mundo, não só da América Latina.
esses meninos e meninas das bibliotecas comunitárias passaram a reivindicar a presença dos autores e autoras negras dentro daquele evento. Hoje a gente tem, né, aí no Jabuti, Conceição Evaristo vai ser a grande homenageada desse ano do Prêmio Jabuti. Então, tudo isso são movimentos que nós temos feito. E Parelheiros acredita ter contribuído para isso. Então, nós chegamos lá na Casa do Coveiro, vocês vão encontrar pendurado nas paredes trechos e imagens de Conceição Evaristo, de Jamila Ribeiro, Kilson Oliveira, Luiz Cuti, todos eles estão lá. E na parede ao lado estão as pretas em retrato, as mulheres que nos ajudaram a chegar até aqui. A coordenadora pedagógica Dani, da creche que tem no bairro, a transista, a cozinheira Ana, essas pessoas que ficaram nos bastidores para que a gente pudesse estudar, para que a gente pudesse chegar nesse lugar. Ô Val, conta pra gente como foi o seu bastidor, como está sendo a sua travessia da ponte, da balsa, dos Santos. Como que tem sido isso? Porque às vezes a gente fala nessa travessia, né, atravessar essas pontes, gente, é uma coisa muito importante, eu acho que pra gente, mas é dolorida também, né? Não é tão fácil essa travessia e a gente precisa de apoio. Eu conto muito com a Valéria, ele me apoia muito, eu acho que eu apoio também, porque a travessia não é simples. Não é simples, é cansativa. E é cansativa porque, em geral, a gente carrega toda essa história, né? É diferente de quando a gente está numa estrutura que está ali dando esse suporte para a gente simplesmente seguir adiante. A gente, quando tem toda uma geração a honrar, uma vida inteira para mudar, então a gente faz por nós, faz por todos que vieram antes e faz ainda uma ponte que seja forte e firme o suficiente para continuar servindo de travessia. E aí não é simples, porque aí eu olho hoje, quando as pessoas me veem, aí eu sou uma repórter da Rede Globo, trabalho nos programas, né? Eu estou no Encontro, no Bem-Estar, no Mais Você, no É de Casa. Tenho hoje uma produtora e faço projetos e escrevo documentários e séries que eu espero que em breve vocês vejam aí no mundo. Mas o caminho para isso mesmo agora já não é simples, porque existe um peso, além do peso do próprio esforço, que tem que ser muito grande, é o peso do olhar que fica ali esperando o erro para dizer que, tá vendo, não serve. Então, isso é bastante cansativo. Mas eu olho para todo esse caminho e eu sou extremamente grata, Bel, às pessoas que fazem esse trabalho que vocês fazem. Porque a minha história, ela só é possível porque eu encontrei pessoas incríveis como você. Quando eu tinha 10 anos que a minha mãe morreu, eu tive uma professora maravilhosa chamada Regina Ock, eu não vou esquecer o nome dela nunca, porque eu tinha aquele boletim verdinho, que era um caderneta, e ela escrevia, porque eu não faltava. Como a minha mãe dizia que eu precisava estudar para ser alguém, minha mãe morreu no sábado, a gente enterrou no domingo, na segunda-feira eu estava na escola. E uma amiga disse, nossa, você é esquisita, você chorou todos esses dias, porque minha mãe passou quase um ano inteiro internando, e ela falou, agora você vem para a escola e você não chora. Eu tinha 10 anos quando eu disse para ela, eu não choro porque agora não tem mais nada que eu possa fazer. E eu não faltei na escola. E essa professora escrevia no meu boletim que eu ia longe. Eu guardo esse boletim até hoje, porque a jornada, falar, eu fiz faculdade. Eu fiz faculdade porque eu sou teimosa. Porque como as pessoas diziam que eu não ia ser nada, eu fui trabalhar de balconista numa papelaria e fiz o vestibular, porque minha tia disse assim, eu falei, eu não vou fazer, porque eu não vou conseguir passar. Aí a minha tia falou assim, faz porque aí você vê onde você tem problema, onde está a dificuldade, aí você estuda para o próximo ano. Aí eu passei. E aí eu fui trabalhar numa papelaria, e eles não me deixavam sair para ir para a faculdade. Eu dizia, mas eu só trabalho para poder pagar a faculdade, se eu não posso para a faculdade, que vantagem Maria leva? Aí eu pedi as contas. E eu acreditei que o fato de eu estar numa faculdade fosse me abrir portas. Mas eu esqueci que eu morava numa periferia que na verdade eu não esqueci, eu não sabia como era o olhar do resto do mundo para a periferia. E o lugar onde eu vivia só saía nos jornais quando tinham as mortes, muitos crimes. E eu, quando estava com 17 anos, foi um momento muito violento, e a minha casa era uma casa de esquina, então tinha muito tiroteio. Então, para tomar banho, eu tomava banho no escuro, agachada, porque eu achava que se tivesse um tiroteio, a chance de me pegar agachada era muito menor. E aí quando eu entregava um currículo com aquele endereço da periferia,
Não rolava. E aí teve um período que as pessoas pediam para colocar aquela fotinho, né, no currículo. Aí piorou, porque era a minha cara e o endereço. Aí eu passei 9 meses desempregada, 9 meses com uma dívida imensa com a faculdade. E aí eu tive a sorte, ao longo do caminho, de encontrar pessoas que acreditavam. Então, foi o professor, eu cheguei para fazer a rematrícula, não tinha o dinheiro da rematrícula, não tinha dinheiro do acordo, eu fui na esquina da minha casa e falei para o dono da padaria, seu Ailton, o senhor é a única pessoa que eu conheço que tem dinheiro. O senhor pode pagar a minha rematrícula? Eu prometo que eu vou pagar. Ele pegou meu boleto, ele pagou minha rematrícula, e aí eu passei a ser a faxineira dos meus professores. E aí eu passei boa parte da minha faculdade fazendo faxina, para poder pagar minha dívida com o seu Ailton, para poder pagar minha dívida com a faculdade, mas nunca era o suficiente para pagar a dívida, o acordo e a mensalidade. Teve um momento que não teve a comida, e aí eu contei com o apoio de uma pessoa que cuidava de um albergue para morador de rua e que me dava o prato de comida para que eu não fosse estudar de barriga vazia. Então, a trajetória, quando a gente olha para o resultado, parece que foi simples. E aí eu sempre conto a trajetória, porque só para contar, no final eu ainda fui expulsa da faculdade por falta de pagamento, faltando só 6 meses para me formar. E eu passei 2 anos fora da faculdade, trabalhando, juntando dinheiro para pagar a dívida e voltar a estudar. Faltavam 6 meses. Só 6 meses. E aí hoje, eu olho, eu penso, essa pessoa que me indicou para a revista, ela nunca me viu na vida. Ela recebeu meu currículo entre o Natal e o Ano Novo e me indicou. Eu recebi uma ligação de uma amiga que falou que trabalhou comigo nessa revista e falou, olha, o Caco Barcelos quer te entrevistar, ele quer que você venha trabalhar na TV. Eu falei, você ligou para a Valéria errada, é aqui a Valéria, fotógrafa. E aí, não, era eu mesma, porque ele queria uma jornalista que entendesse de fotografia, porque ele queria fazer uma jornada que as pessoas saíssem com as câmeras contando as histórias. E aí foram 5 anos e meio contando histórias, indo para o sertão, para falar do povo nordestino, para acabar com as ideias de que é uma cambada de gente que não faz nada e que vive de assistencialismo. Fui para Moçambique para contar a história das pessoas de Moçambique. Então, eu acho que o caminho, essa trajetória que não foi simples, que não é simples e que é pesada, ela foi marcada também por muitas pessoas que acreditavam. E que continuam acreditando. Então, hoje, ainda tem as pessoas que vêm me estender a mão, como amiga, que vem e compartilha, e que escuta, e que incentiva, e que me ensinou a palavra resiliência. Ela me ensinou a palavra resiliência, e eu tive vontade de tatuar na testa. E aí, porque é preciso muita resiliência o tempo inteiro. E aí, ao mesmo tempo, quando tudo está muito cansativo, eu penso nessa ponte. Aí, a minha família continua na periferia, eu tenho uma sobrinha de 7 anos que falou assim, quando eu crescer, eu quero ser manicure ou eu quero ser repórter igual a você. Eu achei tão maravilhoso, porque são as referências que ela tem. As mulheres da família que estão ali trabalhando como manicure e eu que consegui ser repórter. Então, quando ela olha para mim, quando ela olha para a Maju, quando ela se vê, quando ela olha para outras mulheres como ela, quando ela olha e fala que ela quer ter o cabelo como o nosso, isso é muito maravilhoso. Então, eu penso, não é simples, não é fácil, não é leve, mas é prazeroso olhar para isso. É maravilhoso olhar para cá e ver que tem gente branca, que tem gente negra, que tem um monte de crespos aqui, sabe? Eu olho para isso e penso, ok, quanta gente aberta, quanta gente disposta a escutar, quanta gente com empatia, porque se não tivesse, não estaria aqui, não sendo um negro. Então, eu acredito muito que essa ponte ela é formada e que ela tem... Posso não colher os frutos dessa ponte, mas eu sei que eu tenho a sobrinha, que vem os filhos dessa sobrinha, que vem outras gerações aí que vão usufruir dela, como eu já usufruo de todo o esforço que foi feito antes. Obrigada. E Negra, voltando para você. Que aí eu comecei com aquela pergunta da ponte, né? Já estava aqui pensando numa música. Olha aí. Ai, é muito maravilhoso. Você acredita? Só aproveitar para registrar que quando eu estava em Santos e que ninguém tinha o cabelo crespo, onde eu chegava as pessoas perguntavam se eu era você. Falava, eu queria tanto, minha gente. Minha musa, adoro. Obrigada. Muito linda essa história. Dá uma música, certeza. Falando das suas pontes, você é filha de educadora, né? Mãe professora? Sim. Né? Na música, a gente tem uma ideia aqui pra gente, pro negro, na música, no esporte, é sempre mais leve do que em outras profissões que são
menos desbravadas, né? A gente tem mais presença na música, no esporte, do que no jornalismo, do que na área jurídica. Como é que foi para você atravessar essa ponte na música fazendo rap? Hip hop. Exatamente. Quando você falou assim, nossa, é mais leve, eu falei, meu Deus, que parte que foi leve? Peraí, deixa eu lembrar aqui. Porque eu acho que tem, né, arte e artes, músicas e músicas, oportunidades e oportunidades, para cada pessoa uma história. Para mim foi bem difícil. Bem difícil porque quando eu me vi na mídia, eu tinha olhares, assim como você falou que tinha, mesmo estando na música. Tipo, é do rap, entendeu? Então, é marginalizado, né? Então, do rap, vim da periferia, mulher, negra. Então, eu tinha muita diversidade, muita coisa para lutar, muita coisa para provar. Sempre me senti muito subestimada dentro da minha música. Se deixar, eu falo sem microfone, hein? Eu tenho voz. Sempre me senti muito subestimada pelos próprios colegas dentro da música, porque eu era do rap. Então, essa foi uma dos motivos que fez eu gravar outras coisas. Eu falar, não vou ficar só no rap, eu preciso provar que eu sou cantora, que eu também sei cantar, porque até então o rap nunca foi valorizado, né? Nunca foi visto como música, né? É rap, é ritmo e poesia e tal. Mas é um estilo musical, sim, que veio da periferia, porque é um estilo mais fácil, né, de você se introduzir na música, porque você só precisava da batida para poder cantar, né? Bandas de rock, né, geralmente vêm com pessoas que têm mais condição, porque tem dinheiro para comprar bateria, tem dinheiro para comprar guitarra, tem dinheiro para comprar os instrumentos. E aí o DJ mal tem o dinheiro para comprar os tocas-discos, né? Então, para a gente era mais fácil, porque bastava colocar a batida no rádio. Mas eu sinto que eu servi, sim, como ponte, porque no começo foi muito difícil. Eu sou a primeira mulher do rap a assinar com uma grande gravadora no Brasil. E eu lembro que quando eu fazia sucesso, com Você Vai Estar na Minha, tal, que eu era uma das poucas a estar na mídia, eu me sentia muito sozinha. Para mim não fazia sentido, para mim não fazia sentido fazer sucesso e não ver outras pessoas, outras colegas como eu, junto comigo. Então, para mim é muito, muito gratificante ver que hoje a gente tem a Ludmilla, a Carol Conká, a Isa. Você, inclusive, quer juntar todas. Oi? Eu li que você quer juntar todas. Ai, minha filha, é utopia, né? Não dá, o tempo não dá, cada um tem seu trabalho, cada um tem seu empresário, seu produtor, fica muito difícil. Mas quem sabe daqui a uns anos. Mas, enfim, eu acho que é válido, é mais gostoso quando o seu trabalho gera outros trabalhos, que outras pessoas possam espelhar, que você sirva como referência. Não é fácil ser referência, não é fácil ser a primeira, como eu fui, porque hoje eu vejo, tipo assim, né, as estruturas que hoje elas têm, as cantoras falam, caramba, né, mas eu lá no começo precisei, mas isso é bom, né? Eu também referência na televisão, porque quando eu fiz o Antônia, que era o filme que virou série, eram 4 protagonistas negras na Rede Globo. A gente brigou para ter um melhor horário, mas deram só a sexta-feira à noite para nós. Então, não foi fácil. Ela já fez novela, ela já fez televisão, mas é muita diversidade por trás que a gente tem que passar. Humilhações, assim como ela falou, a gente tem que passar por cima. Eu também já cheguei a sentir vontade de ter as coisas, andei muito a pé, da Brasilândia para Pirituba, para ensaiar, por não ter dinheiro da condução, né? Já cantei sem público, antes mesmo do RZO. Também já tive pessoas com quem eu tenho que ser grata, né? Pelo meu caminho, que nem o Charlie Brown, Chorão, o próprio RZO, Skank e muitos outros que me chamaram para fazer participações e que me ajudaram e tal. Aí estourei na rádio,
com 2 músicas em seguida, que era a do The Black, 1 minuto, com Ainda Gosto Dela, de Skank, e isso foi muito bom para mim, pude contar com... Isso que você falou, muito legal. Eu vou fazer uma música falando sobre gratidão, sobre agradecer esses anjos que passam pelas nossas vidas, porque a gente não pode olhar só para a dificuldade, só para a diversidade. Tem muita coisa no caminho que a gente tem que agradecer, que a gente tem que ficar feliz, né, por tudo que a gente passou. Enfim, gente, a história é longa. Ô Silvio, voltando para você, a Bel, né, falando dessa ponte da periferia para o centro, vejo o seu trabalho na GV fazendo uma ponte também com jovens de elite, porque a gente tem lá, não sei, quantos alunos negros você tem lá? Tem quantos? Olha, eu acho que 2. 2? 2. Cadê o microfone? 2 alunos negros. 2 alunos negros. Na GV. No Mackenzie eu tenho mais. Mais 2 negros na GV, uma faculdade ultra de elite, né? Total. Aqui do país e de São Paulo. E eu queria que você explicasse para a gente o que é essa cadeira de compliance, antidiscriminatório e governança e ética corporativa da Fundação Getúlio Vargas, e que você contasse como que foi o convite, que é uma coisa muito saborosa. Olha só. Bom, eu queria falar disso, mas eu queria falar de uma coisa antes, porque eu acho que a história das meninas me inspirou a falar uma coisa que um amigo meu, que ele dá aula numa universidade no exterior, ele me falou ontem, né, negro também. Eu acho que eu cheguei até a comentar com você, Maju, mas eu ficava pensando assim, eu acho que eu não vou falar, porque eu acho que não é legal falar, não quero falar, mas acho que eu vou falar por conta do que ela disse, porque nós temos que servir também como farol, né? Assim, mostrar para as pessoas que é possível e atravessar essas pontes. O ano que vem, né, eu vou estar saindo do Brasil por um tempo. Eu vou ser professor da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, né? Fui convidado. Eu recebi um convite para ser professor visitante. É uma das 20 melhores universidades do mundo, né? E eu vou ser professor de 2 disciplinas no Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos, na Escola de Direito da Universidade de Duke. Então, acho que aí eu falei para esse meu amigo, ele perguntou, você já falou, você já contou, não sei o quê? E ele é professor lá, ele falou assim, eu falei assim, não falei. Eu falei, não acho legal. Ele falou assim, puxa, se eu tivesse um professor negro que fosse dar aula em Duke, eu faria o outdoor com a cara dele, para todo mundo falar, foi meu professor, não sei o quê. Agora, lá falando isso, eu falei assim, puxa, acho que é legal as pessoas saberem e tal, porque isso mostra que é um trabalho, como eu falei, quero reforçar, né? Muita gente ajudou, muita gente foi importantíssima para isso. E tem a ver com a questão da GV, né? Ou seja, a GV, eu achava que, assim, eu sempre estudei bastante, sempre tive muita ajuda, muita gente que me deu a mão, muita gente que me auxiliou, mas eu pensava assim, puxa vida, acho que talvez eu possa dar em qualquer lugar, mas acho que mesmo na GV, não vão me querer lá, né? Sim, escola de negócio, assim, eu sou todo errado, né, nesse lugar. Sim, eu sou um cara que acredita em justiça social, em igualdade, assim, eu sou preto, falei, não vai dar certo isso aí, né? Bom, o que aconteceu? Aconteceu que teve um caso, né, que foi um caso bastante rumoroso, né, um caso de racismo na escola, e eles queriam, inclusive foi até a Globo News, queria entrevistar alguém que falasse sobre a questão racial, que estudasse a questão racial, e me procuraram, né? Falaram assim, puxa, eu sou presidente do Instituto Luiz Gama, né? Queriam que eu falasse sobre esse caso especificamente. Quando eles vieram me procurar, qual é a primeira atitude das pessoas em casos como esse? A primeira atitude é a seguinte, quanto tempo o pessoal vai pegar de cadeia? Quando é que vai prender o sujeito? E não sei o quê. Bom, eu como sou um advogado da velha guarda, né, que acredita que a gente tem que ter um pouco de discrição e de cuidado para falar de coisas que a gente não sabe, aí eu peguei e falei o seguinte, olha, eu não sei, eu não conheço o caso, não sei exatamente quais foram as circunstâncias, mas eu espero, primeiro, que a pessoa que foi vítima desse ato, que ela esteja bem, que ela esteja sendo cuidada, e outra, que a apuração desse caso seja feita da melhor maneira possível e que, constatada a culpa ao final, que os culpados sejam responsabilizados. Falei isso.
aí perdeu um pouco de interesse na entrevista, né? Porque, assim, as pessoas querem ver, prender. Ah, tá bom. Falei, não, peraí, me dá o microfone. Segurei, falei, eu quero falar mais. É o seguinte, eu queria colocar uma questão. O grande problema é tentar entender como numa escola como essa, que é uma das maiores escolas, né, que é a maior escola do Brasil, que é a maior escola de negócios, de administração da América Latina, como é possível que uma coisa dessa aconteça? Que tipo de mecanismos de absorção do conflito racial, que não é da escola, mas é da sociedade brasileira, a gente tem no interior, né? Ou seja, que tipo de espaço para conversar sobre isso, para resolver essas coisas, a instituição tem. Esse é o grande problema. Essa é a questão que a gente tem que conversar. Como é uma escola de gente muito esperta, muito inteligente, muito ligada, no outro dia tocou meu telefone. Aí perguntei, professor, o senhor pode vir conversar com a gente aqui? Falei, tá, não sabia o que era, né? Aí fui lá conversar, fui almoçar com a coordenadora do curso, que é uma pessoa sensacional, e o diretor, e eles me disseram o seguinte, a gente olhou o teu currículo, olhamos tua ficha corrida, né, mais ou menos isso, tua capivara. Estamos E sua vimos capivara. E falei assim, você tem o perfil da escola, você não quer dar aula aqui? Aí eu fiz um charme, né? Falei assim, vou pensar. Valorizou o passe. Tipo, não sei, tô tão ocupado. Não sei, talvez. Tal. E, enfim, e tô lá. E aí quando chegou o convite, me perguntaram assim, qual disciplina eu iria dar aula, né? Porque eu também, além de formado em Direito, eu sou formado em Filosofia também. Eu sou professor eu sou bacharel em Direito, mestre em Economia Política, Direito, e doutor em Filosofia do Direito, sendo que eu sou graduado em Filosofia na USP também. Aí perguntaram, bom, você quer dar aula de Direito? Eu falei assim, não quero dar aula de Direito. Eu quero dar aula de Filosofia e de Ética. Né? Até para bagunçar um pouco, porque é esperado que talvez um jurista negro dê aula de Direito, mas assim, ver um negro dar aula de Filosofia é muito chocante, né? Assim, eu tenho muito orgulho de ser professor de Filosofia. Aí eu falei assim, não, eu quero dar aula de Filosofia e de Ética. Aí eu falei, e outra coisa, eu gostaria de sugerir uma disciplina eletiva. Qual a disciplina eletiva? Eu queria uma disciplina que eu tenho pensado há algum tempo, junto com outros colegas meus que pensam essa questão também, que já estão desenvolvendo um trabalho sobre isso, né? O professor José Francisco Era Neto, o professor Adilson Moreira, né? Eles também têm uma reflexão sobre isso. Eu falei, eu sugiro... Alô? Eu não tenho a voz da Negra Lima, mas vou gritar. Aí eu falei, puxa, eu queria sugerir a disciplina de Compliance, Governança Corporativa e Implantação de Práticas Antidiscriminatórias nas Empresas. Como é isso na prática? Microfone. Vamos lá, microfone. Alô? Alô? Será que é pra gente parar de falar? Não, alô? Vai na Acho garganta. Alô? Estamos sendo... Alô? Ei. Alô? Qual que é a primeira coisa que passa na sua cabeça depois do show? Alô? Pronto, voltamos. Voltou. Voltamos. Como que é isso? Bom, é o seguinte, o Compliance, falando muito rapidamente, é uma tecnologia de gestão de risco, né? Enfim, é algo muito utilizado na área criminal, né? Ou seja, é a implantação de políticas de gestão de risco para que, pensando na possibilidade das empresas serem responsabilizadas por atos que sejam atos ilícitos. Então, você cria toda uma série de mecanismos de prevenção e também de gestão, que ao final podem resultar também... que pena. Então, que podem resultar também em punição, mas enfim, a grande questão é a seguinte, como é que a empresa, dentro da sua atividade econômica organizada, ela pode instituir mecanismos de gestão de risco em relação a conflitos, no caso, né, antidiscriminatórios. Como é que você faz para criar esses mecanismos? E a recepção dos alunos? Está sendo Olha, boa? no primeiro semestre não era tão conhecido, mas foi muito grande o interesse. Primeira vez que eu dei o curso. Na segunda vez que eu dei o curso, lotação máxima. Na terceira vez também, lista de espera, lotação máxima também. E todo semestre. Só o semestre que vem que não vai ter, porque eu vou voltar nos Estados Unidos. Mas assim, chique. mas sucesso absoluto, tremendo, assim. Incrível. Gente, assim, me avisaram que meu tempo está acabando. Eu queria abrir para vocês perguntarem para eles. Eu queria conversar mais. Eu não tenho culpa sobre isso.
Mas eu não vou deixar meus convidados aqui sem falarem mais um pouco. Bel, eu queria que você desse uma palavrinha final para a gente. Eu sei que tem os projetos também, além do cemitério, o projeto das mães, né? A Casa no Meio do Caminho, ele ainda rola esse projeto. Queria que você explicasse isso. Porque, gente, para vocês terem uma ideia, lá em Parelheiros, a maternidade mais próxima é de Interlagos, né? Que são 30 quilômetros para uma mulher com um barrigão se deslocar de busão, de ônibus, né? E aí nós criamos essa casa ao lado da maternidade. A ideia, no meio do caminho, tinha uma casa que acolhe, uma casa que tem espaço cafuné, que tem espaço para leitura. Então, até para deixar aí como palavra final, voltou. Eu também tenho um vozeirão. É que a solidariedade, né, que ela tem que ter uma escuta que é sensível, mas a gente tem que fazer alguma coisa com aquilo que a gente escuta. Então, quando a gente escuta, né, que uma mãe, né, ela tem que enfrentar 3 ônibus para chegar à maternidade e não havendo a dilatação suficiente, ela tem que ficar na rua ou voltar esses 3 ônibus, aí você tem que fazer alguma coisa com isso. Né? Você tem que cobrar do Estado, construir relações solidárias. Cada vez que eu vejo um menino que sai de Parelheiros, vem estudar aqui na Brigadeiro e chega em casa 1h da manhã, eu preciso, no mínimo, como vizinhança, estar na janela para esse menino chegar em casa sem medo, emprestar computador, fazer os livros circularem. Então, para mim, esse momento aqui da nossa conversa é a gente pensar como é que a nossa solidariedade vira uma solidariedade operante, uma solidariedade que constrói mudanças. E as crianças estão falando sobre racismo, elas estão falando o quanto os seus corpos sofrem cada vez que elas não se veem no currículo, cada vez que a gente não valoriza a cultura e a história dessas crianças. Aí a gente precisa fazer alguma coisa com isso que a gente ouve. Mais rodas, mais mudanças. Obrigada, gente. Valéria. Valéria que está fazendo, está lá com o Black Power dela, com o talento dela, nos programas da Globo, nas manhãs, na nossa luta diária para ocupar espaços, né? É isso, eu sou a favor da ocupação de espaços, né? Porque tá na universidade em que você não se vê nos alunos, mas você é a referência, você é a voz, tá nos espaços, no meio do caminho, fazendo a diferença, né? Não sendo o bloqueio desse meio do caminho, é fazendo a passagem acontecer. Então, eu acho que todo esse trabalho é o que todo mundo faz, e eu acho que é muito importante, eu não posso deixar de falar que todo mundo pode ajudar. Todo mundo pode ser a mão para essa travessia, sabe? Assim, a gente não precisa ter uma jornada como essa, para ser a mão que ajuda. É o que dá o prato de comida, é o que dá a passagem, é o que dá uma palavra de incentivo, é o que não abre a boca para dizer que a pessoa não vai conseguir, que aquilo não é para ela. Se não é para dizer que a pessoa pode ser o que ela quiser, não diz nada. Se ela tiver que quebrar a cara, quebre sozinha, sabe? Mas a gente pode ser o apoio, a gente pode ser essa mão no meio do caminho, e eu acho que o meu trabalho, ele é um meu trabalho por mim, ele é meu trabalho pelos meus, e ele é meu trabalho por quem vê e quem passa a acreditar. Eu fico extremamente feliz quando eu recebo uma mensagem de alguém em qualquer lugar do país que diz que eu quero fazer jornalismo, porque eu vejo você, porque você com Crespo na televisão. Eu acho isso maravilhoso. E é maravilhoso porque as coisas vão mudando nas coisas mais sensíveis, né? Assim, eu paro no caminho e vejo uma menina negra e aí um menino negro e eu falo, seu cabelo é lindo, você é lindo. Eu vi que aqui está a Celsa. A Celsa me encontrou em 2006 na Feira Preta. Eu não era repórter. Eu tirei uma foto com a filha dela que tinha 2 anos, porque a filha dela está aí. E agora ela está com 15 anos e eu encontrei a Celsa esses dias no metrô e a Celsa falou, eu tirei uma foto sua com a minha filha. Então, eu não precisava ser uma referência na televisão. Eu sei que a gente pode estimular o outro a acreditar e ser o que ele quiser ser, em qualquer caminho, sabe, no metrô, no evento, na vizinhança. Obrigada pelo carinho, por vocês terem vindo. Ela me escreveu, faltava 20 minutos para começar. Eu falei, daqui a 20 minutos eu vou estar lá no Centro Cultural, se você conseguir. Nem sei quantos ônibus e quantos metrôs ela
pegou para chegar aqui, mas eu acho que é isso, assim, a gente pode ser a diferença, eu faço o meu caminho e vou tentando deixar o caminho aberto para quem está querendo passar. Negra ali. Hello. Será que vai falhar dessa vez? Ai, meu Deus. Bom, muito obrigada pelo convite. Eu muito orgulho aqui dessa mesa. Que bom estar aqui com vocês. E as palavras que eu queria dizer é o seguinte. O negro, em algum momento, eu não sei dizer em datas, mas a gente já foi proibido de estudar. Não podia educar. A gente já foi boicotado para trabalho. Não podíamos comprar terra. Isso já existiu. Vocês sabiam? Índios, negros não podiam. Então, um povo que não podia ter educação, que não tinha onde morar e nem como trabalhar, porque eles preferiram dar espaço aos europeus que vinham para cá e já tinham até a terra, toma. Então, um povo que não tinha onde morar, não tinha como trabalhar, não tinha como estudar, olha onde ele chegou. Eu tenho muito orgulho da minha história, da história do meu povo, da luta dele. E tem pessoas que falam que não existe racismo. Enquanto eu estiver precisando falar a respeito, existe racismo sim. Enquanto me procurarem para poder dizer, para poder perguntar como que eu me sinto em relação a vários acontecimentos, porque eu sempre digo, já aconteceu alguma coisa com você que foi racismo? Não precisa acontecer comigo. Se acontecer com o Zé, com a Maria, está acontecendo comigo, porque quem tem preconceito não é contra a pessoa, é contra toda uma raça, contra toda uma etnia. Então a luta tem que ser de todos, tá bom? Seja uma mudança que vocês querem. E é isso que eu quero passar e dizer. É isso, gente. Ai, tem uma menina ali, uma super heroína. Ai, que linda. Vem aqui, menina linda. Vem Olha cá, isso. vem cá, Pra vem cá. terminar, tem que A terminar gente com tem essa que- imagem, gente. Olha isso! Olha isso! Qual que é seu nome? Belícia, Linda. Quantos anos? Vato, Muito bem, linda, gente. Vira pra lá. É com essa Melissa aqui, com esse futuro, que a gente termina. Maju, aqui ainda tem áudio, só para dizer que você abre os nossos caminhos, que você é ponte, que você é referência. A gente sabe que não é fácil, que não é leve, mas a gente tem um orgulho imenso e tem uma legião para te estender a mão. Alô, alô. Ah, Maju Coutinho. Levanta, Maju. Levanta, Maju. Queria uma salva. Agradecer a vocês que fizeram parte desse nosso festival. Todo mundo termina altamente emocionado. Maju, super emocionada, gente. É muito importante a gente abrir esse espaço aqui na Rádio CBN. Essa fala toda importantíssima foi transmitida por redes, pelo rádio. Isso vai ser gravado, vai ser transmitido no Dial também mais para frente. E eu acho que é muito legal ter todo mundo aqui prestando bastante atenção em que foi falado aqui e sair daqui e levar esse recadinho para sua casa, para sua escola, para o seu trabalho. Uma honra ter vocês aqui no Festival Mais São Paulo, esse encontro para a gente discutir a nossa cidade, para a gente experimentar a nossa cidade. E é com esse talk show que a gente vai se despedir da Maju na CBN. É uma alegria, foi uma alegria muito rápida ter a Maju por pouco tempo. Ela estava super empolgada com o quadro quando eu a convidei para fazer o CBN São Paulo comigo, mas ela foi escolhida para ser a grande âncora do jornal Hoje e justamente ela fez uma estreia durante essa semana e a gente sabe, quem trabalha com jornalismo, com TV, é algo muito puxado, muito difícil. E a Maju se prontificou, está aqui com a gente hoje. Obrigada, Fabíola. Eu agradeço. Era até para eu estar cedo aqui com o pessoal, com os outros comentaristas, mas eu não tinha condições. Falei, Fabíola, eu tô arrasada, porque a semana foi incrível, mas foi muito cansativa. Mas eu agradeço a oportunidade, fui muito feliz no programa. Quero voltar um dia, agora eu não posso. E agradeço. Continue fazendo essas pontes, Fabíola, porque você, uma mulher branca, falando das nossas questões, também chamando a gente para falar de outras questões e reverberando essa ideia de possibilidade e que também a gente tem que ter políticas voltadas para a gente avançar cada vez mais, é fundamental.
Então, acho A que Ju, essa mensagem. leva toda a sua força pro Jornal Hoje. Boa sorte. Gente, muito obrigada.